pelo atraso hoje realmente foi grande. Porque esse culto de terça-feira, rapaz, é o culto do homem lá do pastor. Esse negócio de culto de doutrina. Esse povo, quando começa a falar, deixa eu ligar aqui, só esse ventilador, senão eu morro de calor aqui, peraí. Calor hoje, imagine aí, aqui também tá. Pronto. Tá conseguindo me ouvir aí? Beleza. Tá me ouvindo bem? Filha, deixa eu mandar aqui um convite aqui pra galera aqui também, porque já tinha pessoas já me perguntando, não vai começar a live não? Então, Já tô aguardando. vamos lá. Entrou uma galera, depois saiu, mas agora acho que o pessoal vai se alinhando aí. Vamos falar. Vamos nessa. Vamos nessa, então. Vamos falar O do que eu quero tema propor? mais... É o tema mais complicado do Polêmico. Apocalipse, né? De todos os tempos. Exatamente. Além de complicado, é polêmico, né? Não, Eu acho ele é que ele é mais polêmico. Eu acho que ele é mais polêmico do que a questão do pós e pré-tribulacionismo. O Não, com pessoal chegando certeza. aí, ó. De longe é o tema Aline. mais polêmico que existe. Do Apocalipse, Por... dos Apocalipses. Agora, sim, na minha concepção, ele é um tema polêmico por conta de uma conta clara do João, do escritor do livro de João, do Apocalipse. Por quê? Nos meus textos aqui, por exemplo, nesse texto aqui da Apocalíptica Judaica, compreendendo a literatura apocalíptica judaica, nesse livro aqui, eu falo sobre os aspectos literários, os elementos escatológicos. E diante dessa realidade, quando eu coloco o conceito de milênio a partir dos apocalipses, né, o de Esdras, o de Enoque, o de Elias, o de Baruque, né, todos esses apocalipses, eles têm um conceito muito básico do milênio, que é aquele conceito do Antigo Testamento, de Zacarias e companhia e tal. Só que quem vai transformar esse milênio em um negócio complicado é o tal do João. E só para o pessoal que tá entrando aqui entender, vamos fazer uma separação assim. Vamos falar do milênio, como ele normalmente é conhecido, e dar uma pincelada nas outras linhas. Eu não sei se você é milenista como eu, mas aí você fala um pouco da sua linha e eu falo um pouco da minha para a gente entender por que a gente vê dessa forma. E só para pontuar, explica para o pessoal que está também aqui essa ideia dos outros apocalipses. Porque às vezes a pessoa acha que o livro do Apocalipse é o único apocalipse da Bíblia. Isso, é isso aí mesmo. Mas vamos lá, hein? Dá uma passada aí, um resumo para a galera. Então, galera, paz do Senhor para todos, boa noite. Bom, quem não tem esse material meu, tá se saindo a segunda versão aí, tá? Vocês podem comprar para facilitar muito o texto. Por quê? A literatura e o gênero apocalíptico é coisa do século VI, século VIII antes de Cristo. Ele não é um material moderno como o de João. E como se pensa, tá? Dentro dessa estrutura, principalmente no meu texto, a partir de uma pesquisa, de todo um processo de artigo, a gente vai falar um pouco sobre o que é escatologia, sobre o que é apocalipsismo e sobre esse processo de como isso se formou, como esse gênero literário foi desenvolvido, a partir de quê? E por que a gente está falando isso? Porque antes de Jesus chegar na Terra, encarnar como ser humano na Terra, Jesus ele entra num contexto maravilhoso, num cenário escatológico. E dentro desse processo já existia manuscrito judaico, já existia toda uma cultura, uma literatura que todos os judeus já tinham o costume de ler, já conheciam essa estrutura. E tudo diante dessa estrutura, você percebe primeiro um conceito de uma rica literatura e possíveis origens. E você vai perceber que existe um dualismo. Por quê? Quando no Antigo Testamento, normalmente as pessoas acham que o último livro é o Malaquias, né? Mas de forma cronológica não é o Malaquias. Então, diante desse processo, você vai perceber que é Esdras,
o grande escriba Esdras, que vai organizar os textos, os rolos, os manuscritos, porque nesse período, né, entre o século VI e o século VIII a.C., é que você tem o quê? Você tem a tecnologia de manuscritos, de pergaminhos, de uma escrita textual, e é nesse período que as grandes religiões estão organizando, escrevendo o que antes era da tradição oral. Né? Então você tem aí Maomé, você tem um período dessa questão dos muçulmanos, você tem o judaísmo, e a construção, por exemplo, da Bíblia, Tanakh, ela começa entre o século VI, entre o século IV a.C. E demora muito para isso acontecer. Então, dentro desse período, já existe uma literatura apocalíptica acontecendo. Por quê? Deus ele para de falar diretamente, instruindo um profeta a ensinar o povo, né, a alertar o povo, a trazer também uma palavra de juízo, de oráculo. E aí o povo que está na Babilônia, o povo que está em cativeiro, é um povo que está clamando, né, para voltar para a sua terra, para que haja redenção, para que o Messias profetizado, o filho de Davi, ele venha e traga paz. Shalom, pastor! Aí, pastor Adson. E todo esse processo. E é nesse período, meu amigo Ricardo, é que começa o processo do dualismo. Por quê? Eles estão na Babilônia já há uns 70 anos, né? E é entre esse período que a teologia da Babilônia, que ela também tem contexto, claro, de toda uma estrutura mitológica da Mesopotâmia, do Egito, o deus Marduk, que é o deus senhor de todas as coisas. Você tem um contexto também que é sumério, e existe um conceito dual, né? Entra o maniqueísmo depois, mas você tem o bem e o mal. E aí começa um conceito de luta do bem contra o mal. E é bom falar sobre isso porque... João tinha esse acesso, né? Como? João tinha o acesso a todas essas informações quando... Isso, João... Pois é referência do que já viveu. É isso aí, essa teologia maniqueísta, essa coisa do bem e do mal, essa luta ferrenha, é um conceito que o João ele coloca isso muito prático. É a igreja contra Satã, é Jesus contra o Satã, né? O bem contra o mal. Então. E essa questão não existe na Tanakh, né? No Antigo Testamento, você não tem esse cara, esse tal desse Satã que é o inimigo do povo de Deus. Você tem um Deus que é criador, e o Joãozinho problemático. Você tem no Antigo Testamento um Deus que é criador de todas as coisas, e o que vem após isso é a criação dele, né? Então, o Satã se apresenta em 3 textos do Antigo Testamento, mas como um anjo criado por Deus, que o papel principal dele ele tem que fazer alguma coisa ali para acusar, né? No Antigo Testamento, o judeu, ele não vai admitir que tem um cara do tamanho de Deus e que os dois estão brigando, né? Para ver quem tem a maior força. Não tem esse jogo de cordas aí. E o apocalipsismo, ele vai convergir nesse dualismo, justamente porque ele está vindo desse ponto, está saindo da Babilônia. Né? E por isso alguns judeus ortodoxos e vários outros bobões gostam de falar que o Novo Testamento é Babilônia e não sei o quê, porque eles querem, né, dizer que o negócio mesclou. E aí o João ele coloca o Javé, que tem um inimigo, e o inimigo dele é Satã. Só que isso não é verdade. Javé tem um filho que se rebelou. Mas não o inimigo, não tem um cara do tamanho de Javé no universo. Né? E dentro desse ambiente, o que, por exemplo, o livro de Enoque, que é um dos mais antigos que nós temos, né, do século III, provavelmente antes de Cristo, ele vai colocar de forma muito contextual os simbolismos, os animais, os anjos, os ambientes e toda uma catástrofe que impressiona quem lê o texto, né, apocalíptico. E é dentro desse conceito, você vai ver no Antigo Testamento, quem falando disso? O grande profeta Daniel, né? Embora seja um texto que ele foi tardiamente, né, desenvolvido assim, de fato canonizado, mas o texto de Daniel traz todo esse conceito catastrófico de um mundo,
né, de toda uma destruição dos reinos da terra. Que até é usado muitas vezes no pré-tribulacionismo para poder explicar o que eles entendem, né, como volta de Cristo antes da tribulação. É isso aí. E aí você tem outros textos que, para mim, são bem fundamentados, que pouco se fala, que é o de Zacarias, por exemplo. O texto de Zacarias é um texto excelente, muito claro sobre o processo do Messias e todo esse processo. E aí você tem o Isaías também, né? Você tem o Joel, a profecia de Joel é escatológica. E Sim. muita gente lê o Joel como algo que já se cumpriu. Exatamente. Tem muita Joel, coisa para se cumprir ali ainda. Zacarias é o apocalipse do AT. É isso aí mesmo. Zacarias é 100% apocalipse do AT. E a gente deve levar o milênio a esse conceito, né? E aí, quando a gente vê Jesus no Sermão do Monte, preterismo parcial. Que é isso, meu evangelista Wellington? Então, o Sermão do Monte, Jesus também está dando já esse sermão que ele tem uma origem, que ele também já tem uma pré-fundamentação teórica de um escatom antigo, né? 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, 2 Pedro, Judas, Apocalipse. No Novo Testamento a gente vai ter esses contextos, né? Enfim, vai existir um conceito muito grande de teorias, mas essa literatura apocalíptica vem desse reino, tá? Vem ali da Pérsia, da Babilônia, esse período do século 6 a.C. No período dos Macabeus, lá com o grupo dos Hassidins também, né? Que foram os que deram origem aos fariseus. Esses caras, eles vão se preocupar muito e vão clamar pelo Messias, porque eles estão sendo conquistados por vários povos, né? E Flávio Josefo, por exemplo, vai contar de diversas situações horríveis que acontecem naquele período, até de estupro, né, da filha do sacerdote dentro ali da questão do templo. Tem toda uma coisa, uma situação de profanação. E Israel tem uma coisa muito interessante, meu amigo. Israel, toda vez que ela está passando por lutas e provações, eles começam a clamar pelo Messias. A gente percebe muito isso agora, por exemplo, na invasão, nesse último problema. E essa ideia de Apocalipse, né, muitas vezes atrapalha o entendimento sobre isso. Teve também livros que falam do Apocalipse no Velho Testamento por conta do que é entendido do que é Apocalipse hoje, porque as pessoas entendem como destruição, né? É cometa caindo, é o que o filme passa. E aí fica aquela imagem do subconsciente, que toda vez que fala de Apocalipse parece o fim, uma explosão, e na verdade é a revelação, né? É a revelação, é o significado da própria palavra, né? É a revelação do que o povo pedia ali. Então, o Messias que viria e tal, e aí no Apocalipse, a revelação da volta, porque o tema central do Apocalipse é a volta, que é o ponto que a gente não pode mexer. Isso em qualquer linha escatológica que as pessoas têm, ela não muda. A volta, ela acontece. Só que isso também dão base para a gente olhar para outros caminhos e entender, não, peraí, isso vai acontecer uma tribulação, ele volta. Não. Vai acontecer a volta depois da tribulação. Não, milênio é só depois. Não. Teve um tempo, hoje eu acho que eu não conheço ninguém, pelo material que eu já li, pessoal da Reforma, né? Tinha um povo que acreditava no amilenismo, mas depois da Reforma começaram a crer no pós-milenismo, que é um conceito difícil de explicar, porque parece que eles estão juntando o reino da Terra com o reino do céu nesse milênio, depois da volta, né? Ele até se parece um pouco, eu acho que é por isso que surgiu isso, né? Eu acho que o amilenismo era um pouco antes, porque literal o milênio. Ele fala que está acontecendo, mas acontecendo a partir da primeira vida de Cristo, como se fosse uma simbologia para um tempo, né? O pós-milenismo já dizia que tudo ia convergir até que o reino se completasse e fosse estabelecido. Mas eu já não conheço ninguém assim que fale,
eu acredito no pós-milenismo, no sentido de que o milênio é uma coisa que vai acontecer até se completar, no sentido de juntar o céu e a terra numa coisa só. Acho que era essa, mas é difícil de explicar o pós-milenismo. Eu acho que é tão difícil quanto a pré-tribulação, mas é isso aí. Vamos entrar no assunto. Eu vou o pessoal acho que já percebeu que você é mais técnico, né? Você fala muito da cultura judaica. Eu, nesse sentido, procuro a parte mais prática, você já me conhece nesse sentido, né? Então, é por isso que eu escolhi a linha amilenista para poder crer, porque ela respondeu muitas dúvidas que eu tinha sobre essa parte de escatologia. E eu queria que você falasse assim, o que você crê sobre o milênio? Aí eu venho e depois dou a minha para o pessoal poder fazer o comparativo e tirar as dúvidas do coração. Ir para o texto novamente. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Eu percebi, aconteceu comigo. É a escatologia do primeiro contato. Não sei se você já ouviu esse termo, mas aí a pessoa se converte, o primeiro contato que ela tem com a escatologia é o que ela acredita. E acaba nem vasculhando o texto para ver se realmente ela acredita. Como que eu mudei o meu entendimento sobre isso? Quando eu comecei a vasculhar e olhar, eu falei assim, não, peraí, tem algumas coisas que não estão fazendo sentido para mim aqui. E aí eu fui estudar as linhas escatológicas e comecei a olhar e falei, peraí, esse jeito são as minhas dúvidas. Aí eu me identifiquei mais com o milenismo, comecei a me aprofundar mais e conheci mais pessoas, né, que pensam dessa forma, inclusive grandes nomes hoje, Augusto Nicodemos, o próprio Hernandes Dias Lopes também é milenista. Se olhar lá na história, o Agostinho de Pona também defendia essa tese. Então, a milenismo é hoje o que mais está nas dúvidas do meu coração. Mas eu queria que você explicasse aí como que você acredita nessa questão do milênio. Então, por eu gostar muito e ter entrado no ramo do hebraísmo, e, claro, meu segundo livro foi justamente sobre essa literatura apocalíptica judaica cristã. Boa noite. Eu não tenho como falar do Apocalipse em si e não focar no Antigo Testamento. Eu quero dizer a você que, diante da exegese de um texto, por exemplo, se a gente pega ali uma teologia do Novo Testamento, ou até mesmo qualquer panorama do Novo Testamento de um bom exegeta, um cara de nome, você vai ver que quando você vai analisar o contexto dos manuscritos e a estrutura do texto montada pelo Apocalipse de João, é algo muito moderno, né? E eu gosto muito daquilo que vem da origem, né? Se o contexto vem do Antigo Testamento, vem de judeu, eu gosto de ler da fonte, eu quero entender o que os caras pensam, né? Até porque o único sujeito que problematiza esse texto é João mesmo. Então eu preciso entender em outras fontes. E eu gosto muito dessa questão do comparativo. É como se eu estivesse numa mesa com grandes teólogos. Eu preciso ouvir o que a maioria vai dizer, porque tem alguma relevância. Né? E diante dessa maioria, quando eu falo a maioria, tanto dos livros deuterocanônicos, né? Os canônicos do Antigo Testamento que a gente já citou, quanto dos livros apócrifos, eles estão falando da mesma coisa que acontece no milênio. Então, basicamente, para mim, se você ler, olha, vamos ler aqui Apocalipse 20, eu vou ler contigo Apocalipse 20, mas eu vou compreender com a mente do judeu como os caras escreveram lá atrás. E como os caras escreveram lá atrás, é muito mais simples para mim de compreender. Porque eu não vou ficar inventando história, dizendo que os filhos dos crentes no milênio vão atribular e vão voltar a seguir o diabo, e aí vai ter outro juízo. Eu não vou ficar dizendo que vai ter salvação no milênio ou não, porque na minha cabeça todo mundo já foi julgado e todo mundo está com o corpo ressurreto e agora não tem como mais viver nessa vida de pecado, de tribulação, porque Satã está preso. Porque aí não dá. Se o cara for criar esses enigmas que o suposto João coloca ali, não rola para mim. Não tem cabimento. Então, diante dessas questões, eu creio no básico como está no contexto. O contexto desses apocalipses antigos é um só. O filho de Davi, o Machia, né? Esse Messias no qual Isaías também fala,
Esse sujeito é aquele que vai estabelecer o reino dele na terra. E os povos irão prestar tributos, irão honrá-los, irão baixar a cabeça para esse grande Messias. O Mashiach só tem uma função nessa terra, é cumprir essa profecia. E a profecia do Mashiach é uma profecia judaica. Ela não é cristã, em primeiro ponto. Ela se torna cristã para nós depois que Jesus morre e dá o seu sangue em favor de nós, de muitos, né? Então nos redime do pecado, do juízo final. Então essa salvação vem através de Jesus, né? O Espírito Santo vai nos converter, no caso aqui o Consolador, tem todo um processo que Jesus, que Deus no seu plano colocou salvífico para nós. Mas quando eu falo de um Messias, eu tenho que me remeter a uma profecia que é judaica primeiro. E o judeu, é bom colocar esse ponto. O judeu nunca pensou num mundo espiritual, num contexto de céu, num contexto de inferno, num contexto, nós estaremos ressurretos como anjos, em corpos, andando na velocidade da luz. Não. O judeu, até hoje, ele pensa da mesma forma. Tudo é material, tudo é terreno e tudo tem que haver prosperidade e ser cabeça. Então, para a profecia judaica, o Messias é o cabeça, é o grande rei da terra. É o que vai julgar todas as nações e com o cetro de ferro de justiça, ele vai reinar. Não haverá injustiças, maldade, não haverá desonras no planeta Terra. Então, o judaísmo aqui, a profecia do Antigo Testamento, está falando de algo 100% físico, literal. Porque ele não fala de um Messias que morre e ressurge. Ele não fala de um Messias que vem do céu, né? Que ruge o leão. Quem vem do céu é o Filho do Homem. É o Ruio Antropu, é o Ruio Tuteu, o Filho de Deus. É o que Daniel está falando, que está sentado à direita do Pai. Né? O ancião de cabelos brancos, né? De muitos dias. Mas o Messias não. Quando se fala do Messias no Antigo Testamento, o cara é rei, o cara é poderoso, o cara é o forte. Ele é o que reina, é o que governa. Então, dentro desse conceito, nós não podemos, como cristãos, acreditar que esse Messias, ele chega agora. Porque agora é momento da tribulação, agora é momento do anticristo, agora é momento de juízo. Mas depois do juízo, esse Messias se estabelece. Porque ele desce. Só dar uma apimentada aí. Você falou assim, agora é o momento da tribulação. Você está dizendo o que pra gente sobre a tribulação? Eu estou falando que eu acredito muito na agenda de 2030, a agenda global. Eu acredito muito. Que é a pós-tribulação. A tribulação, amigão. A tribulação não começou ainda, não. Eu acho que o pessoal vai começar a reclamar aí disso. Não é nada. Vamos ver, se alguém está assistindo aí é pré-tribulacionista, ou seja, Jesus volta e depois a tribulação, comenta aqui pra gente aí. Vai falando aí, eu só quis provocar um pouquinho. O pré-tribulacionista não vai admitir que está na tribulação, não, senão ele vai entrar em depressão, porque ele não foi ainda arrebatado. Entendeu? Olha aí, a irmã já falou, estamos nas dores de parto, você está entendendo? Então. A Aline aprendeu na escola lá, ela é lá da igreja. Então, ela crê que elas vão se intensificando. Elas vão se intensificando. Evangelista Wellington, o senhor acredita o quê? Aí é pré-milenista. Não tem como, o pré-milenista ele vai estar em depressão se ele achar que ele já está na tribulação. Ele está nas Eu vou completar a irmãzinha lá, a irmãzinha que chegou com você. Nós estamos no princípio das dores. Pronto, olha lá, momentos difíceis. Ficou melhor, né? Ficou melhor, né? Para não causar discórdia. Não tem como dizer, ainda não estamos na tribulação. Estaremos quando o Instagram, quando o Facebook, quando as mídias começarem a denunciar o seu endereço e mandar o exército, a polícia atrás de você. Aí você vai ver o bicho. Aí você pode dizer, rapaz, agora eu vou ter que voltar a fazer como a igreja dos primeiros séculos, nos reunir no subterrâneo, escondido, em lugares secretos. Aí você volta para tudo, porque são ciclos, né, que iniciam e se repetem.
Isso é importante colocar, né? Então, diante desse processo, ninguém está na tribulação aqui ainda. A não ser do governo Lula e os impostos. É importante falar que a gente nem chegou no milênio ainda, né? Nosso milênio. Você está passando pela tribulação. Mas Isso. Então, ainda vamos ninguém está na tribulação ainda, né? Está no princípio das dores. Então, dentro desse processo, depois que o grande tribunal, né, o grande trono branco for instalado nessa terra, e todos os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres forem julgados, né? E aí vai se cumprir as parábolas de Jesus sobre o joio e o trigo, né? Sobre a questão da colheita. Olha, alguns serão queimados, que serão muitos, ou a maioria, né? E jogados no fogo eterno. Então, haverá uma divisão, quem é trigo, quem é joio. Por isso que cresce todo mundo junto. eu vou fazer mais uma provocação aí. Quem que vai ser retirado? Como? Quem que vai ficar e quem que vai ser retirado? Quem vai ficar? Os que perseveraram até o fim. Os que serão retirados são os que vão para o juiz eterno. Isso causa confusão no pré-tribulacionismo, porque quem é retirado é a igreja. É, né? O arrebatado, é a igreja. Isso. Inclusive, no milênio pré-tribulacionista, eu digo isso a partir de um livro de teologia da própria Assembleia de Deus. O milênio para a igreja do Senhor estará nos céus. E o milênio de Israel estará na terra. Aí, como é que fica? Tem dois Messias, tem um no céu e outro na terra, reinando ao mesmo tempo, né? E por que os da igreja, os cristãos, são especiais que vão ficar no céu e o Israel vai ficar aqui na terra? Por que um é especial e o outro não é? Eu não entendi. Tem divisão no reino de Deus, né? E aí, onde que entra o milênio aí? Então, o milênio, acho que o pós-milenista, o pós-tribulacionista e o pré-tribulacionista, nesse ponto, eles creem na literalidade do milênio. Né? Aí, ó, o pastor Alfa disse o quê? Existem duas igrejas. Na teoria do pré-milenista, a igreja é especial, é melhorzinha, né? É o autista, é o melhor que os judeus. E não é assim que a banda toca, né? Nós somos co-herdeiros, nós é que somos enxertados. Né? Os adotivos somos nós, não são os caras. Né? E como está, depois do Mateus 24, a parábola das virgens, que nós tivemos até uma live com o pastor Adson, só existe uma noiva. A noiva é um todo. É a voz. É Israel, é igreja, é muçulmano, rapaz, vai estar tanta gente lá que você vai se surpreender. Mas todos que estarão é uma noiva. Um só, não existe duas noivas. Jesus não é poligâmico, não, meu amigo. É uma só. E diante desse processo, tanto o pós-tribulacionista como o pré, ele crê nessa literalidade do milênio. A diferença é justamente como você colocou. E como eu coloquei aqui, é que o pré-milenista, o pré, ele cria uma divisão no processo. E essa divisão não tem a ver com o reino de Cristo. Porque o reino de Cristo, como muitos até gostam de pregar, né? Olha, você vai receber pedrinha no céu, o seu galardão vai ser maior, lá no céu você vai estar de mansão, vai ter fazenda, vai ter aras, e o cara que não fez nada vai morar na kitnet. O ser humano, ele tem a mania de imaginar o céu com uma mente ridícula humana do processo. E o céu é lugar de igualdade, é um lugar de honra para todos. Né? Não existe esse processo do menor que vai ser pobre no céu e do cara que vai ser um fazendeiro. Né? O que nós podemos pensar é a rua de ouro, né? O cara vai andar na rua de ouro, aí começa com esse processo aí. O que teremos no céu vai ser conceitos de autoridade. Porque como muitos aí pensam que o cara vai ficar no céu é sobre água fresca. Eu tô na praia de Itacaré, curtindo. Tá aqui com aguinha de coco, uma prainha bonita, e glória, glória ao Senhor. Não, o céu é ambiente de nova missão, é um novo ciclo que se inicia. E é um ciclo de eternidade.
finalidade, que você vai ter uma função, você não vai ficar vagabundeando no céu, né? Ou achando que acabou. Na verdade, acaba aqui porque tem que ser muito rápido. Aqui estamos numa capa apenas, é muito rápido. E essa questão do milênio, a falta de consenso é justamente nesses processos aí, como eles vão desenvolver. O amilenista, ele cria um paralelismo nisso, você vai falar depois, né? Mas, diante desse processo, o estabelecimento desse milênio literal tem algumas dificuldades? Tem. Mas no conceito judaico é muito prático. Olha, depois do juízo, o que vai acontecer com o planeta Terra? Ele estará destruído. A nossa Terra hoje, em 2024, ela sofre, né, com muitas poluições, queimadas, derramamentos de produtos químicos na natureza, né, a matança de animais e destruição da mata, da vegetação. Então, nós temos um planeta que já está próximo da destruição. Isso é fato, né? A ciência, todo mundo grita por conta disso. E qual é o contexto muito básico de uma pessoa que mora na roça ou trabalha com lavoura é: quando se queima uma grande terra de colheita, de plantação, precisa se queimar, tudo fica destruído no momento. Depois de um tempo, vem a chuva, vem o renovo, e a terra ela fica 100% pronta para o quê? Plantar de novo. Aí, ó, meu líder Alexandre. E nesse novo plantio que acontece, a terra está renovada. Porque a terra foi purificada por fogo. É assim que as pessoas que trabalham com agrícola, né, pelo menos os menores, fazem, né, até hoje. O conceito do milênio tem a ver com isso. Porque depois do juízo final, as coisas irão se fender. E Deus irá destruir o restante, eu digo assim, mandar para o fogo eterno os inimigos, mas a terra irá passar por um processo de renovação. E esse processo de renovação é muito parecido com o Gênesis 1. É como se o calendário acabasse no Réveillon, dezembro, 31 de dezembro, e se reiniciasse no novo milênio. A terra estava sem forma e vazia no Gênesis 1. Né? No Apocalipse também, 19 para o 20, é uma nova era. A terra também vai estar destruída. Sabe por quê? Quando você começar a pensar nas 7 trombetas, nas taças, quando você começar a ver as taças da ira de Deus, cada destruição que vai haver nessa terra. Né? A terra já está destruída. Imagine quando as taças forem derramadas. O que vai sobrar desse planeta? Né? Só destruição, só caos. Então, diante disso, o milênio ele precisa ser literal a que ponto? Para que a Terra seja renovada. Né? E dentro desse renovo, se volte aquilo que muitas pessoas dizem que vão voltar para o Éden. Né? O planeta precisa entrar num novo ciclo. E a própria ciência diz que o planeta Terra já entrou e já teve vários ciclos. Inclusive, quando a gente fala até do anjo de luz, né? A estrela da manhã, a estrela da alva, ele habitou no Éden, mas em um período, num ciclo antes da humanidade. Se a gente fosse basear em Ezequiel 28. Né? Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então ali era o Éden mineral, das pedras preciosas, de um ambiente diferenciado. O Éden já localizado, feito para Adão, é um novo Aion, né? Um novo ciclo. É um Éden vegetal, porque o ser humano ele vive nesse ambiente que ele precisa de toda uma vegetação, de toda uma estrutura, de oxigênio, tudo que Deus fez. Então, o milênio ele tem uma grande responsabilidade em reestabelecer todos os parâmetros, todos os pilares de um planeta saudável. E dentro desse processo, Cristo vai ser o reinante dessa terra, mas me incomoda muito o conceito do Messias que está na terra ter inimigos. Ele não pode ter inimigo porque ele já julgou todo mundo. Né? Então, diante disso, ele vai deixar que as pessoas cresçam, as nações habitem o planeta. Haverá multiplicação de pessoas, né? Pensando dessa forma. Mas o que nós cremos é que essas pessoas que habitarão na Terra somos nós no futuro. Eu não
posso crer que simplesmente pessoas de outras religiões ou de outras linhas estejam no mesmo ambiente como inimigos de Deus. Não. Se Javé está mandando seu filho para cá, é para reinar sobre tudo e sobre todos. Então só ficará os aceitos por ele, né? Os eleitos. Essa ideia, eu vou começar por aí. Não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas eu vou começar por esse ponto que você falou. Uma das coisas que nós, amilenismo, para explicar, né? Amilenismo não é não milênio, tá? É um milênio não literal, simbólico, como se fosse uma medida de tempo. 1000 anos, ele não seria 1000 anos literalmente, mas uma medida de tempo que precisa se completar. Tá? Existe uma questão que nós olhamos para a questão do rio, que é a potencialização do que é completo de Deus e tal, mas olhando para esse ponto que você acabou de falar, uma das coisas que nós temos é que realmente não faz sentido um reino milenar e outros reinos que não concordam com o reino de Cristo em volta. Né? Não faz sentido. Olha a pergunta aí, ó. No milênio haverá morte? A pergunta aí do homem aí. Então, agora passando da visão amilenista, eu não sei, acho que você precisa responder na sua. Porque na minha eu vou responder. O que acontece? Na questão amilenista, esse é um período de tempo que começou na primeira vinda de Cristo. Tá? Mas faz 2000 anos. Não, mas não é literal, é uma medida de tempo, como se fosse algo simbólico, uma representação de algo potencializador e completo. É esse tempo total de Deus para poder chegar ao juízo. Tudo precisa se completar nesse período. Não 1000 anos literal, mas é um tempo de Deus. Né? Então, nesse ponto. E também essa questão de não fazer sentido para nós amilenistas esses outros reinos, enquanto o reino de Cristo está sendo reinado. Por que vai ter outros reinos? Eles são ímpios? Porque eles estão de fora. Né? E aí, depois, no final do milênio... Deixa só te interromper dentro da sua fala. Então, no conceito amilenista, por exemplo, você crê que Jesus já voltou de forma espiritual? Não, a questão é que o reino dele já está estabelecido. Mas ainda não aconteceu o juízo. A do TU já desceu. Não, ainda não. A ideia é que a primeira... quando ele estabeleceu o reino dele, foi a primeira vinda, onde ele vence a morte, e aí, como vários versículos mostram, ele está sentado ao lado à direita do Pai. Essa ideia do trono dele é o reino que ele já está exercendo através da sua igreja. Tá? Você vai ver lá no Apocalipse 20, eu acho que é no versículo 11, você vai ver falando de tronos ali. Então, esses tronos estão reinando junto com ele. E a ideia da igreja, nesse tempo, estabelecendo o reino dele até a segunda vinda, que é o juízo. Tudo se resume no juízo, na segunda vinda. Vai acontecer esse tempo, a tribulação, no final desse tempo, durante a grande tribulação, a apostasia, e aí, quando ele vem para impor o juízo, e aí o novo céu e a nova terra, depois do juízo. É tudo numa tacada só, sabe? Não tem esse ponto que depois que ele vem, aí depois fica o milênio, e essas outras nações em volta, a visão milenista, ele olha e fala assim, não pode haver essas esses dois pensamentos convivendo juntos no reino na terra. Né? Então, dessa forma que a gente pensa. Nós olhamos como algo simbólico. Esse reino já está acontecendo. Né? Tanto que a ideia do diabo preso é exatamente o reino que impede que ele opere. Ele não tem o poder para enganar as nações ainda. E quando ele é solto por um pouco de tempo, é o anticristo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi a questão do milênio aqui. Tá te chamando de malabarista aí, ó, live teológica. Brincadeira. Vamos lá. Olha, então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Depois do juízo, aqui meu livro aqui, ó. O de João ainda tá saindo agora, tá? Que já tô com os 3 aqui.
o de João, em nome de Jesus, tá próximo. Aí a questão é a seguinte, deixa eu ver se eu entendi aqui o conceito. Então, no amilenismo, depois que haver o juízo final e Jesus estabelecer todas as coisas, então, a partir disso, o reino é para apenas os que foram salvos, né? É isso? Exatamente. Mas não tem mais... Aí o novo céu e a nova terra. Como? Aí o novo céu e a nova terra, após o juízo. Entendi. Então, depois do juízo final, iremos logo para o Apocalipse 21 ou 22. É novo céu e nova terra, tudo renovado. Isso. Exatamente, tudo renovado. Mas esse período de milênio não seria a simbologia de um tempo que tudo de Deus precisa se cumprir. Então, todas as profecias, tudo que foi dito, e aí começou na primeira vinda, Jesus agora no trono, a sua igreja e a palavra na terra impede o diabo de operar, ok? Então, essa é a prisão, é aquela ideia do valente, de Marcos. O segundo valente vem e ele toma, né, o que está na casa e prende, ok? E a ideia dele solto por um pouco de tempo é o anticristo. Então, está acontecendo tudo nesse tempo. E aí, quando o anticristo vem, assim, ó, se a gente olhar para o texto nós olhamos que uma coisa acontece depois da outra. Então, como se fosse blocos de acontecimentos paralelos. E aí, em determinado momento, ele progride para o próximo passo. Mas, por exemplo, selos, aí começa as taças, e aí são coisas que estão acontecendo de maneira paralelas. São várias telas. Por exemplo, João está vendo a revelação e a gente como se fossem várias telas acontecendo várias coisas durante esse milênio e durante essa tribulação. Okay? E aí, quando o juízo vem, tudo isso se encerra. Então, está tudo acontecendo. E eles vão se intensificando conforme as dores de parto vão chegando próximo do juízo. Então, não são visões separadas que vão acontecer de maneira escatológica. Está tudo acontecendo dentro desse período de milênio, que é a simbologia de um tempo determinado de Deus para que tudo se estabeleça. Inclusive o juízo, que seria o último ponto. E aí, a volta de Cristo é esse momento. Volta, juízo, a gente vai ver lá, abre o livro das obras, abre o livro da vida e acontece o juízo, depois, resolvido o problema, o céu e nova terra. Tá? Entendi. Então no amilenismo, o Apocalipse 20, vocês passam a borracha dele, não dá para se basear nele. O Apocalipse não dá, exatamente. O Apocalipse 20 é exatamente esse período inteiro. Então, por exemplo, os capítulos anteriores, eles estão encaixados, os capítulos que eu quero dizer, assim, as revelações, eles estão encaixados dentro da revelação do capítulo 20. Os acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu falo, é dentro do período, não tudo de uma vez, mas dentro desse período. Então, o capítulo 20 é como se fosse assim, ó, esse é o milênio, está acontecendo tudo isso que vocês viram no 19, no 18, entende? É esse período de tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Caramba! Então quer dizer que vocês pegam o milênio e ainda jogam esse processo até o tribunal, até o juízo final, né, de Apocalipse 19, e se cumpre tudo isso paralelamente, é isso? Isso. Então, assim, a gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, pegar minha Bíblia. Eu vou lá no capítulo 1. Só uma coisa, vocês não creem como os pré-milenistas que acham que vai estar no céu e Israel na terra não, né? Não. Duas noivas aqui. Inclusive, para o amilenismo, Israel e igreja é a mesma coisa. Não tem essa separação. Amilenismo não. Igreja é uma que é especial e Israel é outra, tá embaixo. É tudo a mesma, é tudo igreja. Né? É aquela questão de Colossenses, não há mais judeu nem grego. Acho que é Félix que fala que está tendo uma coisa só, nesse período. Okay? Os 144 mil não são os judeus exclusivamente. É a ideia
de um povo completo. É esse 1000 de novo. Agora vamos começar a responder as perguntas. Gente, quem tiver pergunta, faça, hein? Mas vai haver morte no milênio? No amilenismo tem morte? Tem morte, porque é esse período que a gente está vivendo. Ok? Perfeito. Vai chegando a próxima as dores de parto, o momento do anticristo, tá certo? E fala que procurarão a morte, não acharão e tal. É aquela ideia das pessoas quererem fugir do juízo que está se aproximando, né? Mas não... Hoje acontece morte. Aham. E aí a pessoa colocou aqui também, ó, está tudo acontecendo, até juízo. Somos a igreja triunfante. Então, no amilenismo vocês creem assim ou tem alguma... Não, o juízo ainda não aconteceu. As dores de parto, vai seguir o mesmo processo. Acontece que o milênio não é depois da segunda volta, ele só está dentro desse período. Dentro do processo. Dentro do processo. Tudo que está acontecendo. Não vai acontecer a volta, milênio e juízo. Ok? O milênio ele está encaixado nesse período entre primeira e segunda vinda. Tá. Sarinha perguntou assim, é uma nova encarnação então? Não tem esse processo de encarnação aí, né? Não. Na verdade, não sei nem por que ela perguntou isso. Eu acho que ela perguntou porque se compreende que depois do juízo final, né, todas as pessoas praticamente, as que morreram, né, elas vão ressuscitar. Então, no caso aqui, sabe, não haverá uma encarnação ou reencarnação. Isso, a ressurreição vai acontecer. Uma ressurreição. Se nós não se estivermos vivos na volta de Jesus, iremos ressuscitar, né, e receberemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a partir, né, de tudo aquilo que a gente viveu aqui. Aí no final do capítulo 20 a gente vê esse momento. E né? Só um segundo, o pastor Adson perguntou assim, que isso aqui é bom para você, no caso, que você está explicando o amilenismo. Tá. Tem diferença entre tribulação e grande tribulação no amilenismo? Tem a diferença, mas não tem um tempo estabelecido, porque, de novo, essa ideia de 7 anos entra no mesmo conceito do 1000. É o tempo da perfeição do que Deus precisa cumprir naquele período. Sabe? É a plenitude. Então... Peraí, só um segundo que eu não entendi, não. Peraí. Online teológica, você tem que entrar aqui, ficar 3 câmeras aqui. Ó. Esse daqui, ele faz várias lives, é do Rio de Janeiro, também é um teólogo, né? É só que ele só gosta de chamar pré-milenista, pô, os amigos dele, ele não chama a galera de fora. Chama a gente depois aí, pô. A gente faz. Volta esse processo, deixa eu ver se eu entendi. Então, existe diferença de tribulação e grande tribulação no amilenismo. Isso. A grande tribulação, como a gente já conhece, é o momento do anticristo opera. É o momento dele, é esse pequeno tempo, tá? Mas também nós não vemos, vai começar aqui e terminar ali. A ideia de 7 anos também não é literal. Por quê? Nós olhamos para o Apocalipse como se ele pedisse para que a gente olhasse ele simbolicamente, não literalmente. Então a gente vai identificar esses pontos, né, e falar assim, não, 7 anos é o que Deus estabeleceu, é essa a ideia do 7, da perfeição. Então, é o tempo do anticristo que o próprio Deus autorizou para que aquilo acontecesse, a grande tribulação. Então a gente não olha esses textos de maneira literal. É assim, tem que acontecer isso. Né? Porque assim, em que momento que a gente muda essa ideia? Agora é literal e agora é simbólico. Isso é nós, amilenistas. Por que a gente muda? Em que momento? Estou lendo, quando chegar a besta do mar, eu não vou olhar mais como literal, é simbólico, porque besta do mar não pode. Mas depois eu volto a ser literal, depois eu volto a ser simbólico. Então, a gente olha para o texto como se ele estivesse pedindo para a gente ver da forma que ele se apresenta, simbolicamente. Né? Senão, é o que eu gosto de falar para vocês. O texto vai ficar meio confuso. Vai olhar para a besta, vai sair um leão com cara de leopardo, com rabo de não sei o quê, e sai do mar andando pela cidade. Então, esse conceito que a gente toma cuidado para não ficar escolhendo dentro do Apocalipse, porque a gente
Tal. Rapaz, tem uma pessoa aqui, ó, Erisvaldo, toda hora ele coloca 2 Coríntios 5:10, em que o momento se dará o tribunal de Cristo. Deixa eu abrir esse 2 Coríntios aqui para entender que versículo é esse que ele fala direto, rapaz. Mas eu estou entendendo o que você está falando, essa questão do simbolismo, né? Não vai sair essa coisa assim. Muita coisa do Apocalipse, é claro que nós precisamos levar nesse conceito simbólico. Agora, o que Sarinha falou é interessante, mas muito complicado. Eu também acho um pouco complicado. Mas é que eu falei, a gente precisa se esvaziar da teologia do primeiro contato. Eu não quero que ninguém de recompensas que ele está falando, será que é isso mesmo? Não, o amilenismo não crê na questão do tribunal do galardão, né? Isso é... Não. Crê quando fala desse tribunal de Cristo, trono branco, ele está falando do juízo, daquele momento final, tudo uma vez só. O que fala em outros... Quando a gente olha, é uma coisa só. Senão a gente vai ter que ir lá para Tessalonicenses e falar que Jesus da nuvem é a igreja sobe, sabe? Então a gente tem que colocar, o que é tribunal, é tribunal. É tribunal. A igreja está nas bodas do Cordeiro na hora do tribunal, né? Desce junto. Exatamente. Assim como Coríntios 5:10 diz assim, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Bom, diante disso aqui, o texto de Paulo está falando sobre salvação ou condenação. Não é sobre você trabalhou demais no reino, vai receber uma fazenda, um aras no céu, né? Você vai ter tantos carros, tantos cavalos no céu. Olha, você vai ter uma coroa cheia de pedra, diamante. Não, aqui é salvação ou condenação. O tribunal ele tem a ver com isso. Ou você é condenado, ou você está apto para o reino, tá bom? Não tem a ver aqui com galardão de recompensa. O cara que, trabalhei demais, aqui agora eu vou receber uma Ferrari lá no céu, vou morar do lado de Abraão. Olha, no condomínio celestial. Eu vou pegar isso que ele falou e eu vou responder no Apocalipse, na questão amilenista, tá? Tá, dá mas eu acho que é o que a maioria que nessa questão do tribunal entende. Que é o capítulo 20, a partir do verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, antes do verso 12, ele está falando, abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Existe essa distinção. E essa ideia de todos comparecerão é esse livro das obras. Todo mundo passa por ela. Mas, dentro desse todo mundo, tem os que têm um nome no livro da vida, que ele vai falar no final. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, assim, mas peraí, aí eu tenho uma objeção. Já nesse ponto. Claro que é uma visão amilenista, né? Mas qual é o meu ponto de discordância nesse texto aqui, nesse ponto? É o seguinte, quando Paulo está falando sobre isso aqui no contexto de Coríntios, Paulo está pegando pesado com a galera e a gente sabe por quê, né? Qual é o caráter, a personalidade, a identidade, o arquétipo da igreja de Corinto. Mas no conceito do cristão do redimido, no caso, se ele foi salvo, ele perseverou até o fim, eu não creio no processo que o redimido estará diante de um tribunal, porque ele já foi apto. O tribunal é justamente colocado diante de um acusado, né? A justiça comum, uma pessoa está presa, leva-se o acusado diante do tribunal para saber o porquê de toda aquela acusação. E aí você tem todo um processo, né, de promotoria e juízo para dar a sentença do sujeito. No caso da igreja aqui, no caso do judeu, da noiva de Cristo, o escolhido que viveu, né, foi salvo, no caso aqui, ele já é como João, olha, Jesus já separa as ovelhas dos bodes. Quem tem que ser julgado aqui é o bode, né? Essa é a ideia de quem tem o nome no livro da vida.
Esse já está escrito lá. Ele Isso, já está exatamente. escrito e já está escrito antes da fundação do mundo. Então, Sim. o cara já tem todo um processo, ele já foi separado. As ovelhas e os bodes já foram separados. Quem vai parar no tribunal para receber sua sentença é o bode, o que não perseverou, o que não aguentou o processo até o fim. Não é? Eu não creio que o redimido, aquele que já morreu com Cristo, ele vai parar mais em tribunal nenhum. Ele vai para as bodas do Cordeiro, ele vai para o milênio dele. Né? Ele é a noiva de Jesus. Né? Você crê Isso. assim ou você acha que o crente comum também vai parar lá? A ideia do livro das obras é para provar que obra não salva. Mas quem tem o nome do livro da vida está salvo. Esse paralelo. Uhum. Tá? É esse ponto aí. Então, quem não tem o nome no livro da vida é o que não está salvo. E está escrito em Apocalipse, isso aí, né? Isso. No final do capítulo 20. Os 3 últimos versículos. No final do capítulo 20. Já perguntando, a Rabino Júlio aí, o Rabino Júlio está perguntando isso aí mesmo. Ó. Vamos ver aqui, Rabino Júlio. Isso aí é uma pergunta calvinista, hein? E ele é rabino, não pode falar dessas coisas não, rapaz. Vamos lá. Ó. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiram terra e céu e não foi achado lugar para eles. Quem é esses aqui? Os redimidos. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Olha, tem vários livros ali, mas abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Bom, só é julgado alguém que passa pelo processo de condenação, né? Então aqui, ó, o mar entregou os mortos, e aqui esse processo do mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o inferno, né? O Hades aqui, que o texto está em Hades, mas Hades é uma tradução errada do texto, né? Porque Hades refere-se à mitologia grega, ao Hades, que é o irmão de Zeus, o submundo dos mortos, né? Isso aqui está totalmente errado, aqui não tem a ver com Hades, tem que estar ligado ao Guena, né? E ao Lago de Fogo, que é o Tártaros. O Tártaros também dá uma ligação à mitologia grega, mas era o lugar de condenação dos deuses, né? Os que eram condenados por Zeus eram jogados e aprisionados ali. Então aqui está esse conceito. É a segunda morte. Assim, e aqui já é outro problema que ele já coloca, a segunda morte. Outro problemão. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Perceba como João aqui, ele está falando de forma muito antropológica e universalista. Em que ponto? No ponto das religiões. Se você vai na religião egípcia, quando a pessoa morre, tem um livro de Tote, né? E aí ela tem o destino dela, se ela vai lá para a parte do... Se você vai para o espiritismo, você vai para a religião hindu, o budismo, todas as religiões, existe um livro em que você passa por um sujeito intermediário e ele diz para onde você vai, né? O livro dos mortos, que é o livro vai para Tote, né? Para a entidade lá. Então, diante disso, diante desses processos aqui, quando você falou livro de morte, eu já lembrei de outra briga que teve na faculdade, quando a gente estudava teologia do Antigo Testamento, que a gente vai falar sobre a formação de Moisés, viu? E os contextos que tem na Torá. Mas deixa isso quieto. Viu, Rabino? Para não bugar a mente do povo aqui. Já saiu a treta sobre o Rico e o Lázaro? Não, né? Eu já vi treta sobre Rico e Lázaro, porque um fala que não podia ser uma parábola, outro fala que era literal. Olha, o Rico e Lázaro é literal, por quê? Aí, ó, o pastor Adson lembra aí nomes, que tá né? lá na treta com a gente. Porque é uma parábola que cita nome de pessoa. Né? Então ela não se torna uma alegoria, ela se torna um fato mesmo, tá? E o interessante do Rico e Lázaro é que não tem esse mundo intermediário que as outras religiões colocam, né? Que é esse lugar ali que... que laviçada, o que é isso, hein? Mas vamos lá. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Meu amigo, um cara saiu do inferno agora e foi pro Lago de
fogo, deu ruim pro cara, o cara agora virou fogo pro Tártaros, foi. Explica aí, Rabino Júlio, pastor Adson, cadê o lado de teologia aí? Explica aí como é esse negócio, rapaz. O cara de humano agora saiu de um inferno e foi pro inferno sobre-humano. Não, ele tem que me explicar aí. Vamos deixar que ele explique já já, né? Mas a ideia é essa. Todo o conceito do milenismo ele é muito parecido com a questão do pós-tribulação, né? Inclusive dentro acontece da forma a volta de Cristo pós-tribulação, mas a ideia do milênio a gente não vê como literal, porque muitas dúvidas surgiam, né, principalmente dentro de mim. Eu falava assim, peraí, por que tem nações? Qual é o sentido? E essas nações depois vão se rebelar contra Cristo? Como assim? Então, surgiam perguntas comigo, eu falava assim, não é possível uma política ser estabelecida pelo a questão política, né, do reino aqui, e em volta a outras nações, e essas nações, em certos momentos, se rebelam contra Jesus. E vai para uma guerra lá em um lugar específico que nem cabe 2 milhões de pessoas. Aí eu ficava nessas dúvidas, eu falei assim, não, eu preciso olhar para o texto mais atentamente e me esvaziar de tudo que eu já ouvi. Aí quando eu encontrei essa questão, eu falei assim, não, o amilenismo faz mais sentido. E aí eu fui olhar historicamente, a gente vê outras questões de pessoas na época da Reforma que acreditavam dessa forma. Aí mais para frente foram começar a apresentar algumas ideias, questão de pós-milenismo, né? Só para explicar ao pessoal, né? Pré-milênio quer dizer o milênio, volta de Cristo e milênio, né? É essa a ideia, né? Não quer dizer que é o milênio antes da volta. O pré-milenista, basicamente, nesse conceito, ele vai pensar o seguinte, que existe a boda do cordeiro. Então, como é que ele pensa de forma muito simples? Diante da teologia do apóstolo Paulo, a partir de 2 Tessalonicenses, ele crê que nos 7 anos finais, né, antes do anticristo se estabelecer, a igreja será arrebatada e passará 7 anos ali nas bodas do cordeiro, né? E depois ela volta com Jesus e estabelece o grande tribunal, né? O juízo vai participar ali do grande tribunal. E depois entra no milênio. Só que existem alguns problemas de como eles pensam nesse ponto, justamente porque o milênio ele também se torna um problema quando eles vão dividir igreja, Israel. Por quê? O pré-milenista ele só lê o Apocalipse até o capítulo 3, versículo 10. Porque a igreja vai ser arrebatada ali, amigão. Então, na teoria, o Apocalipse para o pré-milenista, ele só precisa ler 3 capítulos. E depois ele volta no 19. Né? E tipo assim, quem vai... Como? Outra ideia que me incomodava muito nessa questão pré-milenista é a ideia do Espírito Santo ser retirado. A ideia do que eu não entendi? Do Espírito Santo ser retirado da Terra nesse momento. E aí, outra coisa que não tem nenhum tipo no campo da exegese, não tem ninguém na face da Terra que identifique esse texto. Eles vão colocar o texto de 2 Tessalonicenses, mas o texto lá não tem nenhuma referência ao Espírito Santo. Exatamente. E a ideia dos atributos... Gênesis 6, aí, ó. Eles vão se basear em Gênesis 6. Pronto, resolveu. Isso, ó. Cadê o live teológico? Aparece aí, meu filho, que você é apologeta da As linhas teológicas, eles se defenda aí. As linhas teológicas sobre essa questão teológica de cada tempo, eles têm resposta para tudo, né? Então, o problema é como que eu vou olhar para o texto, se aquilo está me satisfazendo no seguinte ponto. Peraí, se o Espírito Santo sai, como que eu lido com a onipresença? Né? Por que se a salvação é pela graça, mediante a fé, por que pessoas vão pagar com a própria vida para ser salvos? Então,
a gente encontra confrontos em alguns pontos nessa questão Não, e o pré-tribulacionista, né? Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Como é que Isso. vai haver salvação no milênio se o Espírito Santo subiu? Como é esse negócio? Então, essas perguntas que me causavam, eu às vezes, eu respondia, igual você falou, assim, respondia, eu li até entendi até o capítulo 3, quando era do 4 em diante, causava as dúvidas. Aí eu respondia para mim mesmo, o capítulo 4, capítulo 5, mas aí eu ficava, peraí, mas tá faltando coisa. Aí eu não estava satisfazendo. E aí foi nesse Aí, ponto. o resto vai pro inferno. Ah, Então, meu a questão amigo. de eu ter me tornado milenista, isso não há mal nenhum, né? Porque isso não é uma heresia, não está contradizendo a palavra, mas a palavra ela dá brecha para as vezes você fazer essa interpretação. E a questão milenista é a que mais me satisfaz no sentido de entender o que o Apocalipse diz, né? Olha, pelo campo da Então, teologia do Novo Testamento, aí o pastor Adson estudou comigo, sabe disso. Quando a gente vai, de fato, estudar Joaquim Jeremias e vários outros grandes teólogos da área, você vai bugar muito no amilenismo nessa questão da Basileia do TU. Por isso que, por exemplo, se eu não me engano, o tio Nico também é amilenista, né? Mas é como se crê que o Espírito de Jesus já está sobre a terra. Só que é um conceito que aparentemente é mais fácil de aceitar, mas não diante do Apocalipse de João, porque tem muita coisa acontecendo dentro desse processo e simplesmente crer que tudo é muito simbólico, né? E que o Espírito de Cristo já está pela terra, mas ele não apareceu de forma visível. Eu acho um ponto também que ele é muito conflitante. Você não acha, não, como milenista? me explica essa questão que você falou sobre o Espírito de Jesus que está na terra. Não entendi. O espírito do Zé Cílio. Não, pô, o Zé Cílio cria logo no juízo, o inferno logo em céu. Não, quando a gente estuda a teologia do Novo Testamento, por exemplo, eu não sei se você tem esse grande material aqui, que é o do George Ladd, um dos melhores do mundo, né? Eleito várias vezes o melhor material de Novo Testamento do mundo, teologia. Ele coloca as grandes teorias. E quando ele vai falar, por exemplo, da Basileia Tuteu, né, que é o reino de Deus, a chegada, o estabelecimento do reino de Deus, ele coloca em várias posições, mas a posição amilenista nesse ponto, ela passa sufoco para crer que o reino de Deus já está sobre a terra, né? E porque você precisa defender isso para dizer que já existe esse paralelismo e que Jesus só vem agora estabelecer o juízo. Né? Sim, mas a questão do amilenismo, nesse ponto, não, o reino dele é o que a gente tem vivido através da palavra dele que está estabelecido. Então, nós estamos já vivendo esse reinado, porque Cristo reina. O diabo está impedido, alguém até perguntou aí se ele está preso de novo. Ele está preso, tá? E a ideia aqui é que o reino dele já está acontecendo. A gente já está vivendo o reinado de Cristo Isso, até o mas juízo. é justamente Mas, isso. e aí, depois do juízo, o estabelecimento do novo céu e nova terra. Mas aí é que está o problema grandão dessa história, né? Porque assim, dessa forma de crença, quando eu digo que o reino de Deus já está reinante nessa terra, eu arrumo um problema muito grande para falar sobre o conceito de mal e de bem. Você não acha, não? Não encontro dificuldade nisso. Porque você precisa... como é que você, por exemplo, vai conceitualizar o contexto de mal e de bem? Como que o reino de Deus está sobre a terra e esse mundo está nesse caos? Entende? Então, a Basileia Tuteu, o reino de Deus, ela está, por um momento, em uma porção, em um tamanho apenas, né? E não numa revelação inteira. Entendi. É uma forma progressiva, ok? Ela aconteceu a partir do momento da primeira vinda de Cristo
e ela cresce, mas depois, no momento que o anticristo é solto, ele, pequeno tempo que ele é solto, ele tem o período dele para que ele seja derrotado nesse tribunal, ok? Nessa segunda vinda e depois do tribunal do juízo final. Então, não, tudo isso está dentro da soberania de Deus. É a permissão dele nisso. A gente vê em Jó, por exemplo, a permissão que ele dá ali na história de Jó para o diabo operar em até certo ponto. Esse reino, nesse sentido, esse reinado, ele tem esse princípio. Para que tudo se cumpra, o diabo tem um limite. Até o momento que ele vai ser solto para poder operar e ser derrotado. Esse conceito. Não que existe um. Assim, é aquela ideia, o reino de Deus ou Jesus não está no acréscimo do segundo tempo lutando com o diabo para poder vencer. É o que fala a Tessalonicenses, com o fruto da boca. A partir do momento que ele decidir, está tudo acabado. Mas, como a palavra dele está estabelecida, cumpra. Então, o reino, ele acontece. Dentro desse reino tem essa permissão, essa limitação do diabo por um período de tempo, e um pouco de tempo ele vai ter um pouco mais de poder para poder operar, né? Como se fosse um filtro. É a mesma ideia, assim, ó, vamos ver. Não, eu estou entendendo o que você está falando, mas você está fugindo da questão do reino. Porque, assim, eu, por exemplo, como pós-milenista, né, e com uma visão também, falando como como pré-milenista, eu não posso crer que o reino de Deus já foi estabelecido na Terra, porque ainda existe muita maldade, ele ainda será. E aí eu vou... Na Terra. Na Terra, não, porque milênio é Terra. Na Terra, não. E assim, a ideia é que esse ele conceito tenha da teologia do Novo Testamento sobre o amilenismo, ele funciona, ele começa a partir de Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou, o Espírito dele desce, o reino desce. Então ele está acontecendo na visão de vocês, né? E na nossa visão, o reino que é de fato o reino do Messias, onde a Basileia, onde essa nave desce, onde o estabelecimento começa, né? Ele é de fato a partir ou pós o juízo, né? A partir do juízo final. E aí eu quero colocar alguns pontos aqui. Eu entendi o que você falou, eu entendi. Que, na verdade, é só para corroborar o que eu penso sobre o milênio de forma muito básica aqui, lendo até os textos antigos, porque eu acho que muitas pessoas não leram até hoje, né? Por exemplo, o livro de Enoque, no capítulo 45, fala sobre o reino do Messias. E ele diz assim, uma pergunta boa para a gente responder daqui a pouco, o diabo preso. Esta é a segunda alegoria. Ela trata daqueles que renegam o nome da morada dos santos e o nome do Senhor dos Espíritos. Eles não chegarão ao céu, mas também não permanecerão sobre a terra. Tal será o destino dos pecadores que renegam o nome do Senhor, dos Espíritos, que aqui é Javé, né? Aí, o Live Teológico tem que falar isso aí, amigão. Para tanto, eles serão reservados para o dia da dor e da tribulação. Olha Enoque falando de juízo final aqui. Naquele dia, o meu eleito sentar-se-á sobre o trono da majestade. O eleito aqui é o Messias, o Machia, né? Então, e entre os seus atos precederá uma seleção. Olha que o livro do século 3 a.C. está falando de Jesus. Olha, e serão inumeráveis as moradas dos eleitos, o espírito destes crescerá e florescerá quando, juntamente com aqueles que invocaram o meu santo nome, que é o nome de Javé, né? Olharem para o meu eleito, que é o Messias. Então eu deixarei que o meu eleito habite entre eles, transformarei o céu, convertendo em bênção e luz eternas, e transformarei a terra. João fala, né, de novo céu, nova terra. João pode estar se fundamentando numa leitura como essa. Ó, transformarei, né, o céu, convertendo em bênção e luz eternas, e transformarei a terra, convertendo em bênção, né, a terra renovada, a terra do milênio. Então deixarei o meu eleito habitar sobre ela, mas aos pecadores e malfeitores não será permitido acesso a ela. Esse aqui é o reino do Messias. Dentro disso, aí ele diz, pois eu olhei para os meus justos, saciei de felicidade e coloquei diante de mim para os pecadores, porém, reservo o julgamento
para que possa eliminá-los da face da terra. O Rabino Júlio aí vai gostar disso. Então, no primeiro texto que eu estou lendo aqui, judeu, judaico, é muito claro o conceito de Messias. E não tem um tal de um diabo aqui, não tem aqui um tal de dois infernos. Tem um juízo. E tem uma terra e um céu renovado. Aí, quando você vai no testamento dos 12 patriarcas, você tem o mesmo conceito de reino. Quando você chega aqui nos Apocalipse de Baruque, de Adão, de Abraão, de Moisés, de Elias, de Pedro, de Tomé, porque Pedro também tem o Apocalipse. Você sabe que nos concílios, quase que ele passou, né? Foi quase. É porque Pedro, ele gosta. Quem lê 1º e 2 Pedro sabe que Pedro utiliza textos como a Assunção de Moisés, o livro de Enoque. Ele utiliza de ferramentas judaicas que são consideradas apócrifos hoje. E aí o Apocalipse de Pedro não passou em muitos concílios, mas ele foi pré-aprovado em alguns, né? E ele vai trabalhar esses conceitos. Se a gente for aqui, ó, no de Baruch, o de Baruch, quando você chega no texto da questão também do milênio, o julgamento do mundo e o Messias, o Baruch já fala de ressurreição dos mortos. Olha que coisa interessante, judeu falando disso. Mas ele diz, olha, o Messias, no versículo capítulo 28, e falou-me, o que vai acontecer atingirá a terra dessa forma, experimentá-lo-ão todos os que estiverem em vida, mas naquele tempo eu protegerei apenas que nesses dias se encontrarem nesse país. Aí ele diz, o Messias começará sua revelação, também o Bemute de Jó, né? Ele coloca o Bemute aqui, virá dos seus domínios, o Leviatã se levantará do mar. Tá? Olha aqui, porque o livro de Jó também fala de um contexto apocalíptico, quando ele se utiliza dessas duas referências mitológicas, né? O Bemute e o Leviatã. E aí ele diz que esses dois imensos monstros marinhos, criados por Deus no quinto dia da criação, tá? Reservou para aqueles dias uma luta entre o bem e o mal. Né? E diante desse processo, ele vai falar de como a terra vai ser regida, o perfume dos frutos, as flores, o orvalho renovado. Aí ele coloca da ressurreição do morto. Ele diz, olha, terminando o tempo vigente do Messias, ele voltará de novo à glória do céu, então haverá de ressuscitar todos os que dormiram. Então, aqui é o de Baruch. Quando a gente vai para o de Adão, o de Abraão, de Moisés, eu não vou ler todos aqui porque falta tempo, né? Mas o conceito é básico diante do trono de Deus e a visão do povo escolhido e o reino milenar. Todos esses apocalipses ao julgamento final. Né? Interessante. Até o de Moisés, né? Como eles colocam na tradição, fala sobre isso. E o de Elias fala do Filho de Deus, né? O reino de paz. E olha, capítulo 26. E ele promoverá a paz a partir do Egito, mas fará um presente enganoso. Por que do Egito? Porque naquela época ainda se tinha que o Egito era o pior inimigo deles, né? Dará a paz aos que são santos, dizendo o nome do Senhor é absolutamente único. Restabelecerá a honra dos sacerdotes de Deus e restaurará os lugares sagrados. Dará presentes simbólicos à casa de Deus e se afastará das cidades egípcias. Aí ele começa a falar da questão do paganismo. E nós cremos que o Messias reinando na terra, todas as nações prestarão tributo a Jesus, ao rei. Pelo menos uma vez ao ano, numa grande festa anual, nós cremos que acontecerá uma visitação e os reinos da terra chegarão até o Messias, né, a Jesus, e prestarão tributos. Né? Isso aqui é o de Elias falando. E fala do trono também. E interessante que o Apocalipse de Elias também fala de um falso ungido, viu? De um anticristo. E depois ele fala do ungido, né? E fala de uma ressurreição dos justos. O Apocalipse de Pedro, que é excelente também, ele vai colocar em contextos aqui a questão da grande revelação e o final das coisas também. Então, diante disso, eu volto com um contexto que, como eu defendo, né? Você apresentou o seu, maravilhoso seu conceito aqui. A gente não está fazendo uma live apologética para dizer que você é herege, não é nada disso. Não tem nada a ver o conceito aqui, mas é só para replicar aquilo que eu acredito. A partir dos textos judaicos, a partir do Antigo Testamento, o milênio, para mim, ele tem um conceito único. Um reino físico e milenar, onde o Messias desce, estabelece juízo, a terra é renovada e, a princípio,
Ninguém vai para o tal céu que imagina que vai viver no céu eternamente. Existe um princípio do milênio, até porque nós somos terráqueos, né? Existe um processo aqui. E o que buga para a gente nesse processo aqui é, por exemplo, como as pessoas colocaram, de forma literal. Eu creio dessa forma mesmo. O que não é de forma literal que o Robert não acredita? É esses dois infernos aqui que a gente leu em Apocalipse 20, e o cara depois sai de um, que é o tal do Hades, e depois vai para o Tártaros. Não, o Tártaros foi feito para o diabo e seus anjos. Um inferno de descanso, né? O descanso desse inferno o depois cara tá vai de lá férias de pior. 1000 graus, depois vai para 10.000 graus. Esse aí não rola para mim. Outro contexto é o contexto do juízo. João é o único escritor na Bíblia e extra-Bíblia que cria um conceito de duas condenações para o diabo. E nesse ponto, eu acho totalmente injusto eu ser um salvo e depois estar no milênio e correr o risco de ser seduzido pelo diabo e ser condenado de novo. É problemático. O cara e a ideia, o cara já sofreu nessa terra, já foi, passou por tudo, aí de novo vai ser seduzido, pô. A ideia é complicada, principalmente se for a ideia de que 200 milhões de pessoas vão se juntar num lugar e guerrear, sabe? Vai falando aí que eu vou botar o carregador no celular, viu? Vai falando, vou botar o Tá. carregador. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou algumas coisas. Vamos lá, vamos para as perguntas. Coloquem perguntas aí e vamos responder. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta, alguém perguntou sobre a questão aqui. Davi Júnior. Diabo preso, como explicar as situações malignas na contemporaneidade? Boa pergunta, hein? É problema que não acaba mais. Vamos lá. A ideia do diabo preso, essa é uma pergunta para todo mundo? Você coloca aí, Davi. É para nós dois? Como que a gente vai explicar isso? Ou é para o milenismo? A ideia do milenismo é o diabo ele foi preso nessa primeira vinda de Cristo, ok? E a ideia de prisão não é a literalidade. Igual falar, o anjo veio com correntes e o prendeu. A gente não segue. O conceito aí simbolicamente, ele está impedido de operar. E a ideia de impedido de operar é que esse é o momento da palavra ser pregada, ok? É isso que os Efésios, segundo os Tessalonicenses, fala que capítulo 2, fala que aquilo que o detém será retirado, ou seja, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a igreja. Hoje é isso que impede o diabo de enganar as nações. É uma limitação, ok? Não é ele não fazer nada. E a ideia é que no final, no período do anticristo, é esse pouco tempo que ele terá para poder se manifestar ao ponto de enganar, né, marcar lá os seus seguidores, vamos dizer assim. A ideia do 666 e tal, que eu não acredito que seja um chip implantado. Como que eu olho para esse chip? Eu olho que a ideia do anticristo é um conceito de imitação de Deus. Eu vejo isso. Aquela ideia de marcar a testa na mão, né, que a gente vê lá em Deuteronômio, as leis de Deus, que Deus precisavam decorar e tudo mais. É a ideia de que ele vai trabalhar com a fé das pessoas. Então, a marcação na testa é fazer com que as pessoas tenham um pensamento anticristo. Né? E é esse pensamento anticristo que vai fazer com que as pessoas não creiam em Cristo, creiam na doutrina do anticristo, do que o diabo quer fazer nesse último tempo. E essa ideia do 666 é um número do homem muito intenso, mas ele não consegue chegar a ser igual a Deus, né? Que é o 7 perfeito. Então é dessa forma que nós cremos. Alguém travou aí, Robert. Ixi, vamos lá. Acabou a bateria.
Aê! Voltou. Quase que eu fui arrebatado aqui, meu amigo. Então eu estava respondendo a questão ali do diabo ser Do anticristo, né? A ideia dele ter um pouco de tempo Aí, ó, só no Satã final, vai ser solto enganar. na audiência de custódia. Rapaz, olha, eu vou te falar, esse milênio aí é interessante esses pontos, porque assim, é um motivo de desacordo de todas as dos grandes teóricos. Não tem um exegeta que concorde com esse texto. E vou te falar mais, os reformadores não gostavam de Apocalipse. Na Bíblia de Lutero, tudo que A era ideia dele é a texto cristologia, né? Calvino também não suporta. A maioria dos reformados não gostam porque a multiplicidade de símbolos e de realizações que o João coloca no texto acaba confundindo muito o que já foi escrito antes. Né? E o principal ponto disso é o milênio. João problematiza o milênio quando ele coloca que o diabo ele já foi julgado lá no tribunal. Depois o cara passa um ciclo, depois ele volta e vai perturbar as nações de novo. Isso é um problema, né? E diante desse problema que ele coloca, você percebe que tem salvos que deixaram de ser salvos de novo, porque caíram na lábia do diabo. Então, das duas situações. Ou você crê num ciclo planetário, que um novo Éden começa, um novo céu, uma nova terra, um Gênesis 1, e o diabo por um período é solto, aí começa a enganar o novo Adão e Eva que chega na Terra. Ou você crê nesse ciclo, né, místico, em meio da Ellen White, né, que tem uma árvore da vida para cada planeta, ou você crê que o João o Robert explicou na prática a loucura da teoria do elevador dos irmãos pós-tribulacionistas. Os reformandos descartam as alegorias simbólicas judaicas. Sim, os reformadores, a maioria descarta. Mas também no milenismo também existe um conceito também muito ligado a essa questão do símbolo. Né? Porque muita coisa para eles não é literal. Né? Então, dentro desse conceito, eu creio de forma muito prática, como eu falei, e li alguns textos judaicos. O milênio ele é muito prático. É o Messias, é o Machia, o ungido de Deus, reinando sobre a terra, sobre os seus. E nenhum desses textos, nem no Antigo Testamento e nem nos judaicos, existe o conceito do Ra-Satã ser solto. Existe o conceito de um diabo inimigo do Messias, porque o julgamento e o juízo já aconteceu. Então, para mim, quando chega nesse final, o diabo é solto, não rola. Então, a ideia que ela falou aqui do elevador é a questão do arrebatamento de fé, depois volta, é isso? É a segunda, as duas fases? Eu não entendi, não, isso aí que ele falou, por isso que eu nem comentei. Então, eu achei que é disso que ela está falando, que a ideia do elevador vai e depois volta, né? Pronto! Aí, online teológica, pronto. Então é isso aí. Então é basicamente isso, amigão. Eu não posso crer dessa forma, sabe por quê? Porque eu creio num Deus de amor e que já escolheu os seus e os que perseveraram até o fim, passaram pelo todo o processo. Eu não tenho por que crer que um Deus de amor, depois de todo o processo que nós estamos passando na Terra... todo mundo de volta. Aí é melhor ver como a galera da Ellen White e o povo pensa, né? Existe um novo céu, nova terra, renovou tudo, aí o diabo vai ser solto de novo para enganar a humanidade. Se for assim, eu acho que fica até mais fácil. Porque pense aí, depois você, ressurreto, corpo de glória, cheio de poder, perfeito, aí sai o capeta ousado de novo da prisão, você olha pro cara, de novo você aqui, meu amigo. Vai cair na lábia desse cara, você, depois de tudo que você passou. É tudo uma coisa só. Alguém falou de reformado aqui. Deixa eu falar do pré-milenista aqui, na questão desse conceito aqui. Pensei que Deus já estava. Até Deus se importou com essa live aqui hoje, rapaz. Eu chego e fiquei preocupado. Ele tinha sido retirado.
É o Rabino Júnior que diz isso, ó. Que o apóstolo Paulo vai estar lá no céu. Quando essa galera subir, ó, seu miserável, eu não disse aquilo ali que você pregou, não, viu? A galera do Tessalonicenses. Bom, o pré-milenista, ele crê de forma literal aqui essa questão, tá? Eu vou ler aqui o próprio material deles. 1000 anos de paz e prosperidade, assim também creio, tá? O governo pessoal de Cristo na Terra, porque Jeremias também fala disso, é uma questão, como eu já falei, vocês já entenderam. A regeneração da Terra, final da Terra, também falei disso, né? Então, aqui eu estou falando que o pós-tribulacionista e o pré, eles concordam em muitas coisas nesse ponto, por conta da literalidade. A expressão final e mundial da glória e a grandeza de Israel. E, claro, isso é importante colocar, porque aqui eu discordo do amilenista e do pré-milenista nesse ponto. Em que ponto? Israel, o governo é do Messias. E as autoridades superiores, eu defendo que é Israel. Porque nós somos enxertados. Não tem essa que a igreja é superior aos caras, não. Então, na Nova Jerusalém, ali no quartel-general, eu creio que a superioridade é de Israel nesse ponto. Né? Eu sinto muito aos nossos irmãos aí que levam o time para o outro lado. Tá? E Jerusalém será a capital do mundo. Sonfonias 3:10 e Isaías 2:3. De fato, Jerusalém é a capital do Messias, é a morada dele. Tá? Dentro disso, Zacarias 14, né, fala de um reino literal neste mundo. Eu creio dessa forma. Nós, o pré-milenista também crê assim. Tá? E dentro desse ponto aqui, a maldição, a destruição não haverá. Será como no Gênesis mesmo. A terra, a plantação, as coisas acontecerão naturalmente. Não haverá praga, maldição. O trabalho não será como uma maldição para nós homens, né? Então, assim, não haverá mais fome, escassez de alimentos, porque Isaías 35 fala disso. Miqueias 4 também fala disso. A lei do Senhor será obedecida por todos os povos, porque essa legislação vai sair do cetro de justiça do Messias. Né? Então, cremos nessa literalidade. Salmos fala sobre isso, Isaías, Zacarias. Né? E haverá os súditos do rei nessa terra, que no caso são as nações, né? Que são os sobreviventes. No caso do pré-milenista, ele crê que esses que estarão no milênio são os sobreviventes da grande tribulação. Mas para ele chegar nesse ponto aqui, ele tem que explicar como foi que o Espírito Santo foi embora e esse povo aceitou Jesus. Né? E ele não vai conseguir fazer isso. Então esse povo aqui é o povo que está aqui, o povo reunido do Messias. A paz será uma das características fundamentais do reino milenar. Tá? Haverá paz, não haverá guerra, influência de Satã. Isaías 11, 6 e 7. Tá? E dentro disso, já o pré-milenismo coloca um parênteses, que eu não sei se o amilenismo faz, não faz muito isso o amilenismo não. Mas os crentes remidos, né, ajudarão a administrar os negócios do reino. Isso que são os pré-milenistas falam, né? No caso, os apóstolos, né, e os líderes da igreja, os maiores aí, que governarão a nação de Israel. Né? E já aqui eu já discordo nesse ponto. A questão do reino animal, né? O pastor Adson fala aí que os TJ tá certo. Rapaz, os animais aí, os ferozes que gostam de carne, vai começar a comer capim de novo. Que nenhum TJ ouve esse negócio. As pessoas desejarão... A gente vai poder passear nos outros mundos, né? Porque Isaías 11, 6, 9 fala disso, né? Que os ferozes, eles vão se tornar mansos. É assim que a profecia judaica crê, né? Sobre todos viverem pacificamente. Esse ponto do Apocalipse 21 em diante é a forma que eu tenho também, que é a restauração de todas as coisas como o original do Gênesis. Boa todas as coisas como era, né? Que foi corrompido pelo pecado. Tem outro ponto aqui no milênio, quando a gente fala o milênio de Jesus, que é importante conotar, tá? Que é o seguinte: Jesus governará todo mundo, de fato, ele reinará em Jerusalém, de fato, mas ele vai cumprir seu ministério de rei, viu, Rabino Júlio? Porque assim, muito se fala na teologia sistemática e nós defendemos que Jesus foi profeta, rei e sacerdote, não é isso? Mas, de fato, ele vai cumprir, estabelecer o ministério, né, de rei no milênio.
milênio ele desce como rei, né? Então é importante colocar esse ponto, tá? E claro, né? A glória do Senhor se encherá a terra, a igreja terá sido glorificada, claro, né? E só que no pré-milenismo aqui divide do pós. E que ponto? Que também aqui a gente não vai concordar. É que no caso do pré-milenista, ele crê que a igreja estará na Jerusalém Celestial. Ele se baseia em Colossenses 3:4, em Romanos 8, né? E essa Jerusalém Celestial, que é essa grande nave mãe, né? Estará pairando sobre os terrestres. Então, assim, você que não faz parte da igreja, viu, Rabino Júlio, que é rabino aí, que é judeu, você vai ficar aqui na terra olhando a igreja, os especiais lá na plataforma terrestre celestial. Live teológica, se manifeste aí. Eu me divido com esses caras, ó. E os santos, quando quiserem descer a Jerusalém terrestre, faça se for possível. Cidade quadrada voando. O elevador aí agora. Cidade quadrada voando, né? Eu gosto desse negócio. E nesse ponto eu discordo, ainda bem que eu vi nessa live aí, ó. Que eu tô falando a verdade do seu material, viu? Pra depois você dizer que eu tô inventando história. Tô lendo aqui. Meleque, Lamela, e aí, ó, já vai virar anjo mesmo, Malarim, né? Ó, Rabino Júnior, me ajude, rapaz, essa divisão aí, os caras é inimigo de vocês. Aí, ó, aí tem um milênio a igreja, né? A igreja terá sido glorificada. Glória a Deus, amém, estaremos nessa. A igreja estará na Jerusalém Celestial, como a gente falou. Mas o milênio em Israel é um problema, rapaz. Porque Israel vai se alegrar, Isaías 25:9, Israel terá sido totalmente ajuntado e purificado, né? Israel terá possuído a terra prometida, porque isso é bíblico e extra-bíblico, né? O templo será reconstruído, só que o templo agora não precisa da tal da Arca da Aliança, né? O templo ali, de fato, está o trono do Messias, tá? Haverá os sacrifícios, as leis sairão de Jerusalém, aí o Rabino gosta, né? A Torá vai sair de Jerusalém aí, ó. E o rio fluirá no tempo milenial. É interessante mesmo que o Rabino Júlio aí foi 25 anos, se eu não me engano, da Madureira, viu? Aí o homem era grau 33, aí era a Fênix lá da Assembleia Madureira. Pré-tribulacionista. Ou ainda é? Não é mais não, ele não é mais pré-tribulacionista, não. Ele se revoltou que os caras não botou a cadeira dele do lado de Marcelo Hebraísta lá. Tô brincando. Aí é meu amigo aí, é de Minas. Mas... O Hebraísta é bravo. Aí, 25 anos, tá vendo? Que ele ficou com os 25 anos lá. Milênio a Terra. Esse conceito da Terra, nós criamos nesse processo. Mas sabe o que é difícil para mim, tanto no pré-milenismo aqui, agora falando também, claro, né, que eu tô falando sério, sempre brincando, para deixar, né, um ambiente bem tranquilo. Mas eu não gosto do conceito que no milênio haverá falecimento, os homens irão morrer. E que haverá também um índice muito grande de natalidade. Por que eu não concordo com isso? Porque se eu crer nesse processo e na prosperidade de todos, eu vou estar crendo que realmente inaugurou-se um novo ciclo no planeta Terra e a humanidade reinicia de novo. E dentro disso, volta tudo do zero como Adão e Eva. Se for dessa forma literal, como o pré-milenista coloca. E para mim aí é complicado porque para mim eu não digo nem para mim é complicado porque eu não vou ensinar isso para a igreja, mas vai ficar parecendo um conceito de reencarnação, um novo ciclo. Não sei se você entendeu o que eu falei, né? Você entende que haverá morte no milênio? Para mim eu não gosto desse conceito. Para mim não haverá. E o nascimento e morte, o pré-milenista crê que sim. Como é que você crê nisso? Então, como a gente crê, o amilenismo crê que o milênio já é esse período, então já está acontecendo. O que não vai acontecer é no novo céu e nova terra. Apocalipse 21 e diante, já aconteceu o juízo, a partir dali
é a eternidade.